Sejam bem-vindos ao BPTran Podcast, o seu programa de entrevistas do Batalhão de Polícia de Trânsito. Eu sou o soldado Bruna Vilar, auxiliar de comunicação do Batalhão de Polícia de Trânsito. E eu sou o Tenente Leônidas, assessor de comunicação do Batalhão de Polícia de Trânsito. Boa tarde, senhores. Hoje nós vamos falar do serviço que o Batalhão de Trânsito presta, que é muito importante para a Polícia Militar. Nós vamos falar do Centro de Formação de Condutores, também conhecido como a sigla CFC. Bom, Bruna, boa tarde novamente, né? O CFC presta um serviço relevante, mas para a gente conhecer melhor, né, a gente tem que falar com quem sabe do assunto, né? Então nós vamos conversar hoje com um convidado especial e a gente precisa saber primeiro quem que é esse convidado especial, né? O pessoal de casa nem todo mundo conhece, então agora a gente vai poder saber quem que é esse nosso convidado que vai falar com detalhes aquilo que o CFC, o nosso Centro de Formação de Condutores, faz pela Polícia Militar. Então hoje nós vamos conversar com o seu Tenente Lobato. Ele é o chefe do CFC e ele coordena as atividades de treinamento aqui no BPTran. Seu Tenente, novamente boa tarde, né? É um prazer, uma satisfação estar com o senhor aqui. Um amigo que eu tenho aqui no batalhão, uma referência que a gente tem como precedente aqui no batalhão, como superior hierárquico e como pessoa, né? Eu tenho uma admiração especial pelo senhor, o senhor sabe disso. Então, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essas atividades do CFC, a gente tem esse costume, né, de procurar saber quem que é essa pessoa que a gente está conversando, para que, de novo, né, o pessoal de casa veja desde o princípio e fala assim, opa, o pessoal hoje em dia usa o termo, né, lugar de fala. É aquela pessoa que sabe daquilo que ela está falando porque ela é uma referência daquilo que ela está falando, né, Bruna? Sim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho melhor quem que é o Tenente Lobato, antes da gente entrar no assunto do nosso CFC. Boa tarde, né? Primeiramente, boa tarde para todos. Então vamos lá, né? Sou o Tenente Lobato, meu nome completo é Carlos Alexandre Pereira Lobato. Eu sou oriundo de Sete Lagoas, morei lá por muito tempo. Lá em Sete Lagoas, minha primeira experiência com a atividade militar foi no 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, servi ao 4º GAI no período de 1998 até 2005 e sempre me interessei muito pela atividade militar, pela carreira militar. Desde os 13 anos falava de militar, eu estava lá mandando minhas cartinhas lá para aqueles institutos que iam nas escolas e aí fui começar a minha realização nas Forças Armadas. Depois de 2005 eu saí do 4º GAI e ingressei na Polícia Militar, 1º de julho de 2005. E aí, estou na Polícia até hoje. Fui sargento, fiz o curso de sargento em 2007. Depois fiz o CFO em 2017 e 2018. Em 2018 eu fui transferido para o BPTran após a conclusão do curso. Fui convidado pelo, à época, comandante do BPTran, Tenente Coronel Roberto, e aceitei de imediato. Fiquei aqui no BPTran na atividade operacional, trabalhando de CPU, comando de operações e conhecendo muito do trânsito em BH, dos problemas que a gente tem, que tem que trabalhar incessantemente para poder atenuar, auxiliar, corrigir. E desde 2023, janeiro de 2023, eu assumi o Centro de Formação de Condutores do BPTran e estamos trabalhando aí desde o início do ano na formação de novos condutores, na parte de habilitação e na parte de treinamentos. Você já fez um resumão geral, né? O senhor já fechou 19 anos de serviço? Foi 2005, 19 anos. Ano que vem, né? Ano que vem, 19 anos de serviço. 18 anos agora, no dia 1º de julho. 18 anos. Então já tem uma longa experiência, né? Profissional e pessoal. Excelente. E agora o senhor está, como o senhor disse, né, chefiando o CFC. Queria que o senhor começasse contando para a gente, né, para o pessoal de casa, o que é o CFC, como que é feito esse serviço lá, o que o senhor puder detalhar para a gente sobre essas atividades que o centro executa. Bom, CFC do BPTran. Não é o único CFC dentro da Polícia Militar, nós temos também um centro de formação de condutores do 18º Batalhão. Temos outros CFCs em outras instituições, como por exemplo no Corpo de Bombeiros, tem o CFC lá também. E aí o público que está assistindo pode se perguntar, mas por que um CFC dentro de uma instituição militar? Pode isso? Não pode?
O Código de Trânsito Brasileiro ela autoriza, ela vai estar lá no seu artigo 152, lá vai falar dos CFCs das unidades militares e dar um embasamento para realmente o nosso CFC existir e executar as atividades aí de CFC como um todo. Mas por que disso? Do CFC, primeiro do embasamento nós temos, mas por que do CFC dentro de uma instituição? Porque as instituições policiais, e no nosso caso aqui uma instituição militar, estamos presentes aí em todas as cidades de Minas Gerais, com viaturas 4 rodas, 2 rodas, trabalhando diariamente para atender a população. Conduzimos nossas viaturas rotineiramente como um veículo comum, mas em diversos momentos nós temos que realizar deslocamentos de urgência, de emergência, justamente para poder atender melhor a população e para que esse deslocamento ele seja realizado com segurança, sem comprometer a segurança do condutor e dos demais passageiros, sem comprometer a segurança dos demais usuários da via e ainda garantindo que essa viatura vai chegar no local onde é necessária a presença dela, para que os militares consigam cumprir a sua missão, aquilo que é esperado naquele momento, nós precisamos de alguns cuidados especiais. Por isso do Centro de Formação de Condutores, por isso dos CFCs dentro das unidades policiais e no nosso caso das unidades militares, ter essa importância, ter essa necessidade de existir, para nós formarmos realmente policiais que sejam capazes de conduzir em situações de maior estresse, situações mais urgentes e ainda assim conduzir as viaturas policiais em segurança, sem comprometer a segurança dos demais. É interessante isso porque na condução de viatura, né, o senhor bem disse, vai ter situações estressantes de prioridade, né, que a gente chama, e não quer dizer que o militar se a via necessariamente, dá um exemplo aqui da gente, se a via está a 30 por hora, né, a velocidade regulamentada 30 por hora, e o infrator está evadindo e ele tem que perseguir encontrar, ele não vai transitar na velocidade regulamentada para a via, ele vai precisar estar numa velocidade compatível com aquele indivíduo que ele pretende alcançar, né? Só que, como o senhor bem disse, para que ele faça isso, ele tem que adotar medidas que minimizem o risco de acidente, né? Da mesma forma que ele vai realizar a atividade que ele tem que fazer, que é prender quem está em flagrante, ele precisa fazer isso com a devida cautela para não causar outros problemas além do que já está acontecendo no desenrolar da ocorrência, né? E, então, o CFC, ele vai fazer esse treinamento, ele trabalha com a direção defensiva e com manobras evasivas também, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre esse tipo de treinamento? A gente até viu que recentemente teve um treinamento sobre esse de veículo 4 rodas, né? O senhor poder falar para a gente um pouquinho sobre esse tipo de treinamento, para o militar se preparar para situações mais complexas dele? É igual você falou, quando o policial está deslocando situação de urgência, de emergência, seja para atender a população quando ela solicita, às vezes está em apuros lá, ligou para o 190 e nós vamos, com a maior brevidade possível nós vamos. Ou às vezes não é um chamado da população, às vezes é um infrator, cometeu algum ilícito, está evadindo e nós temos que ir atrás. E a população, nos dois casos, espera que a gente consiga chegar a tempo, seja para atender ela quando ela necessita, seja para prender quem é que esteja contribuindo de forma negativa para o convívio social. Então a população espera que a gente chegue. A população entende que em determinados momentos nós vamos ter que acelerar um pouco para mais, deixar de observar em alguns momentos os limites de velocidade, mas ainda assim, mesmo que a gente vá acelerar a viatura um pouco para mais para cumprir aquela missão que a própria sociedade espera, nós temos que fazer com cautela. O próprio CTB, ele nos traz que esses deslocamentos de urgência e emergência tem que ser feito com os sinais sonoros e luminosos acionados. Os deslocamentos com sinais luminosos e sonoros acionados só podem ser feitos quando realmente em situação de urgência e emergência. E quando isso ocorrer, a população deve ficar atenta, dar passagem para a viatura quando ela estiver nessas situações. E o policial, quando desses deslocamentos, ainda assim em cruzamentos, ele reduzir a velocidade, observar se dá para poder, se é possível passar sem colocar os demais em risco e assim dar continuidade e concluir aquela missão que se espera dele naquele momento. Só que para isso realmente é necessário um treinamento específico, não é qualquer policial que entrou na polícia hoje, já vai pegar uma viatura e vai sair por aí acelerando, não é assim que funciona. Tem os protocolos a serem seguidos. Primeiramente, o condutor ele tem que estar
credenciado pela instituição para poder conduzir uma viatura policial. O que significa esse credenciamento? Significa que a instituição atestou que aquele militar tem condições de conduzir a viatura policial. Isso em situações de normalidade e em situações de urgência e emergência. Para complementar esse credenciamento, nós temos treinamentos específicos, outros treinamentos ainda mais específicos, além desse credenciamento. Hoje o CFC, o nosso CFC trabalha com a parte de habilitação nas categorias A, B e D. Além disso, nós temos os treinamentos aí, os cursos um pouco mais longos, mas todos eles são muito importantes. Nós temos treinamentos aí de um dia, que faz um apanhado de várias situações que o policial militar pode encontrar no dia a dia, e a gente procura treiná-lo para poder enfrentar essas situações com segurança. Temos os treinamentos aí com motocicletas, treinamentos de um dia, e temos o curso também, o curso de motopatrulhamento especializado, que são 150 horas aulas. Então esse aí já vai durar em torno de 3 semanas. Nós temos o estágio de condução defensiva de viaturas, que também é realizado em um dia, treinamentos curtos mais específicos. Temos o curso de pilotagem policial, que é realizado aí no período de 3 a 4 semanas, são 160 horas aulas. Então em todos eles nós buscamos treinar o policial para enfrentar essas dificuldades do dia a dia. Excelente. Isso é uma curiosidade do pessoal de casa, ele não entrou no mérito não, mas ele é cursado do CME, formou do CME, estava lá, o 02, eu sei, do curso. Isso, eu fui o segundo colocado. Segundo colocado do curso, ou seja, foi lá e não foi para brincar, né? Foi para dar o melhor aí, que né, o militar desde de novo, né? Ele entrou no exército há muito tempo atrás ali, entra no curso para poder fazer o melhor que ele pode fazer. Mas por que disso eu fiz o curso? É porque nós vamos trabalhar na parte de formação e treinamento. Então, antes de trabalhar a parte de treinamento, eu falei, primeiro eu tenho que conhecer o que vai ser treinado. Eu tenho que passar pelo curso, sentir o que realmente é efetivo nesse curso, sugerir mudanças, sugerir melhorias, se for necessário. E fomos lá, ficamos praticamente aí quase um mês realizando o curso de motopatrulhamento especializado. Foi um curso muito gratificante, porque hoje o número de acidentes de trânsito nas nossas vias públicas ainda é muito alto. A gente está conseguindo reduzir desde 2011, esse número está caindo, mas ainda assim é muito alto. E todos acontecem em virtude de situações plenamente evitáveis. E na maioria dos acidentes de trânsito com vítimas, a gente observa a presença de motociclistas. E no nosso caso também é diferente, nós temos viaturas 4 rodas e 2 rodas. Os motociclistas são aqueles que estão sujeitos, na maior parte do tempo, a sofrerem acidentes e se lesionarem, às vezes de forma até grave. Então eu falei, vamos fazer o curso, vamos conhecer a realidade dos motociclistas, vamos aprender realmente o que tem que ser treinado, para depois a gente participar do treinamento. E aí fizemos o curso lá, o Tenente Leônidas foi o coordenador do curso, foi um curso muito gratificante realmente. Temos um grupo aí dos integrantes do curso que relembram com saudade de tudo que a gente fez, só que agora a gente continua fazendo, porém na prática, tanto na nossa atividade policial quanto nos treinamentos que a gente faz aqui no BPTran. Excelente. Senhor, o senhor pode falar para a gente também um pouquinho daquilo que o CFC já fez, em termos de resultado, de treinamento, as informações que o senhor tiver, seja da gestão do senhor, seja das gestões anteriores, para a gente, para o pessoal conhecer a quantidade de pessoas que já foram treinadas, alguma coisa, o que o senhor tiver para poder contar para a gente aqui, o que o CFC já fez e faz pela polícia hoje em relação a treinamento, habilitação e credenciamento. Nós fechamos, vou falar da nossa gestão, que a equipe assumiu lá em janeiro de 2023. Grande parte da equipe do CFC ela foi alterada, mas alguns permaneceram justamente em virtude da experiência que eles têm e continuam compartilhando essa experiência com todos. Mas no primeiro semestre nós fechamos ali de janeiro a junho com mais de 100 militares habilitados nas 3 categorias que a gente faz. Nós fechamos também o mês de junho, o primeiro semestre, com mais de 100 militares treinados, cursados, seja no curso de motopatrulhamento especializado ou naqueles cursos mais curtos que nós temos. Então foram mais de 200 militares ao todo habilitados e treinados. Vieram para cá, treinaram cada um em sua modalidade e voltaram para suas unidades para poder aplicar aquilo que aprenderam aqui com a gente. É interessante que esse aplicar, né? O
CME, que foi o que eu tive a oportunidade de estar acompanhando, uma finalidade dele também é que o militar seja um multiplicador da unidade dele, né? Que a gente pensa, mas treinou só 200, na polícia tem muito mais, mas só que os cursos treinam militar para ele também ser um multiplicador, né? Ele chegar na unidade dele e falar para os demais militares, ó, isso aqui é uma experiência boa que eu aprendi, você pode aprender, você não se acidentar, né? Sobre não se acidentar, não se lesionar, né? Evitar o acidente e a lesão. Esse é o ponto principal de qualquer curso ou treinamento. O curso ou treinamento, ele não pode morrer conosco, o conhecimento ele não pode morrer conosco. Por mais que ele vai ser importante para aquela pessoa específica, na condução da viatura, na condução da motocicleta, ela tem condições de transmitir aquele conhecimento para mais gente. Então a segurança que eu vou adquirir para trafegar nas vias públicas após realizar um curso, ela vai ser muito importante para mim, mas eu consigo transmitir isso para quem está ao meu redor. Nós não temos condições de treinar, de pegar todo o efetivo da Polícia Militar e colocar um mês dentro do quartel para fazer um treinamento desse de 3, 4 semanas. Mas nós temos condições de treinar um número X de militares que vão replicar esse conhecimento. Não necessariamente no mesmo período, lá 3, 4 semanas, mas sempre que possível, nós vamos parar 2 horas aqui, vamos fazer um treinamento de determinado tipo de manobra. Vamos durante uma instrução semanal treinar um outro tipo de manobra. E o policial militar vai transmitindo esse conhecimento e à medida que você transmite, você continua aprendendo, vão surgir dúvidas, nós vamos buscar sanar essas dúvidas e o processo do conhecimento vai se consolidando dessa forma. Aprende, ensina, aprende novamente e a gente vai transmitindo esse conhecimento de forma gradual e espalhando isso em toda Minas Gerais. Excelente. Aquela trilha, né? Treinar, operar, instruir. Você treina, coloca em prática e depois você ensina os outros aquilo que você está aprendendo com a prática e com a teoria, né? Excelente. Senhores, então o nosso podcast está chegando ao fim. Senhor Tenente, o senhor tem algum recado para dar para vocês? É interessante, muita gente liga, pergunta. É verdade. Como que eu posso fazer para treinar no CFC, através do CFC do BPTran? Como eu posso fazer para me habilitar, para adicionar algum tipo de categoria? Nós vamos trabalhar aqui com veículos de 2, 4 rodas, 4 rodas e com a condução de passageiros, categorias A, B e D. Nós formamos condutores nessas 3 categorias. Inicialmente, pontapé inicial, manda um PA para a caixa CFC, vai encontrar 3 caixas lá na intranet. A caixa do 18º Batalhão e 2 do BPTran. Nós temos a caixa do CFC habilitação. Quem desejar adicionar qualquer categoria, manda lá, sou o soldado fulano de tal, gostaria de iniciar o processo de adição da categoria X. Nós vamos entrar em contato e vamos explicar os demais passos. Eu tenho interesse em treinar, realizar algum outro tipo de curso. Manda lá para a caixa do CFC treinamento / credenciamento. Nós vamos orientar também de como, em relação a como trabalhar com a gente aí, fazer algum dos cursos que a gente vai ministrar no decorrer do ano. E vai ser um prazer receber qualquer um. A existência do CFC é para treinar, habilitar e treinar os nossos militares. E se não tiver os militares, não tem porquê o CFC existir. Nós estamos aí para poder trabalhar para a tropa da Polícia Militar de Minas Gerais. Só uma informação que me veio aqui. O senhor, atualmente, está com quantos militares que apoiam o senhor lá na sessão? Porque o senhor faz a coordenação, né? Mas o senhor tem pelo menos uns 4 ou 5 militares que apoiam o senhor lá, né? Ao todo são 7 militares, eu e mais 6 militares trabalhando lá no CFC. Eu trabalho ali na parte de coordenação, a parte de exame sou eu que faço, e os outros 6 militares, eles fazem ali a parte de instrução, eles são os instrutores mesmo, vão ministrar as aulas dentro das categorias disponíveis. E eles são todos credenciados pelo DETRAN, confere? Para poder fazer essa atividade? Para trabalhar no CFC tem que ter o curso de instrutor de trânsito. Então todos eles fizeram um curso de instrutor de trânsito. Inclusive quem tiver interesse em trabalhar com a gente futuramente, inicialmente tem que fazer o curso de instrutor de trânsito através das unidades credenciadas pelo DETRAN. Para trabalhar no CFC na parte de realização de exames, que é o meu caso, tem que ter o curso de diretor de ensino e o curso de examinador. Então no meu caso, além do curso de instrutor de trânsito, eu tive que fazer o curso de diretor e de examinador. Mas o pontapé inicial seria isso, o curso de instrutor de trânsito para poder trabalhar com a gente. Excelente. O senhor tem mais algum recado, alguma coisa para poder falar para o pessoal? Não, a gente espera que esse bate-papo tenha sido produtivo, elucidativo para quem estiver assistindo e vamos estar à disposição sempre que os nossos militares precisarem dos nossos serviços. Excelente. Senhor, então a gente agradece a participação do senhor aqui com a gente.
A gente sabe que o senhor, na correria, o senhor veio cá nos apoiar mesmo na atividade de hoje aqui. O nosso agradecimento pela disponibilidade e por aquilo que o senhor presta para a Polícia Militar. Né? A finalidade do serviço nosso aqui é para a sociedade e para a Polícia Militar. Então, quando a gente faz aquilo que a gente se dispõe a fazer, melhor dizer, né? Alguma coisa para os outros, o resultado é efetivo. E a gente percebe que o CFC tem caminhado bem pela a boa vontade e a prestatividade do senhor nas atividades lá. Então a gente agradece a participação do senhor aqui. Precisando também, a gente está sempre à disposição, né, Bruno? Isso mesmo. Senhores, então, encerrando o nosso podcast, Batalhão de Polícia de Trânsito, 53 anos, garantindo seu direito de ir e vir com segurança. E a Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, um compromisso com a segurança.